Bom, olá pessoal, então na videoaula de hoje a gente vai seguir falando sobre a parte administrativa do site, onde no nosso exemplo a gente está desenvolvendo aqui o gerenciamento do item de notícia, mas tudo que a gente está vendo aqui pode ser utilizado para qualquer outro tipo de informação no site de vocês, para imagem, vídeo, qualquer tipo de conteúdo. Tá, então a gente já viu a classe Admin News, né? Que é a classe então que estende a classe admin e é responsável pela administração do item de notícias. Tá? Nós já vimos então como listar as notícias, né? Então aqui é a classe admin news, a gente viu que estende admin, a gente viu então o index, né? Que é o que lista as notícias que tem no banco. Né? O método index é o que é chamado quando a gente chama apenas o nome da classe. Bom, já vimos então como adicionar uma nova notícia, tá? E hoje o que a gente vai ver então é a parte de edição de conteúdo, como é que a gente pode alterar o conteúdo que está no banco de dados, e o método que a gente desenvolveu aqui que a gente vai utilizar é o método Edit News, né, implementado então na classe Admin News. Então, começando a nossa explicação pelo método Edit News, antes de falar do método Edit News em si, a gente vai ver, né, como é que a gente chama ele aqui na listagem de notícias. Então eu listo as minhas notícias, tá, que vieram do banco. E aqui do lado, assim, a gente pode ver aqui no canto, a gente tem aqui um link, né? Quando eu clicar nesse link, eu devo então abrir aqui um formulário com os dados daquela notícia que eu quero editar, né? Onde eu recuperei do banco as informações dessa notícia. A gente pode ver na URL ali, ó, o que aconteceu. Nós chamamos a classe Admin News, o método Edit News e passamos como parâmetro o ID do item ao qual nós queremos alterar, o que queremos editar, tá? Então, basicamente, o que o método Edit News faz é receber esse ID, buscar no banco as informações desse conteúdo, montar o formulário, né, com o conteúdo que veio lá do banco de dados. Como o usuário quer editar, então a gente tem que trazer esse formulário preenchido. Sei lá, por exemplo, preencher aqui Santana do livramento. Né? Aí eu vou mandar salvar. Tá? Ele salvou e editou o conteúdo aqui do banco de dados, e quando a gente listou ele aqui, a gente vai ver ele alterado, atualizado. Bom, como é que a gente gera esse link, então, para edição? Bom, para falar desse link, a gente vai ter que voltar... então, como eu falei, né, antes de começar a falar do Edit News, a gente vai ter que voltar lá na lista de notícias, então lá no index. A gente pode ver aqui no index o que ele faz, esse método. Ele traz do banco de dados, né, faz uma chamada aqui à camada de modelo, chama o método getListNotícias, que traz todas as notícias cadastradas do banco, ou seja, faz um select. Guardamos aqui, então, nesse array associativo, né, com o item listNews, um array de objetos do tipo notícia, e passamos esse array para o template, né, o template notícias. Isso já foi explicado lá nas primeiras aulas lá sobre a parte administrativa. Bom, então vamos ver aqui o que acontece nesse template notícia aqui, que é onde nós montamos, na verdade, né, o link. Montamos o link que vai chamar o método Edit News, né, para cada notícia do banco, né? Ou seja, a gente vai ver ali lá no template como é que a gente faz esse linkzinho aqui com o botão para editar, né, a notícia específica. Tá? Então, se eu clicar aqui na notícia 2, ele vai chamar os dados da notícia 2, a gente pode ver que lá na URL está lá Admin News, Edit News, passando o ID, né, da notícia a qual a gente clicou. Tá? Ou se eu clicar na última, lá, a mesma coisa, ó, passando o ID 16. Tá? Então vamos dar uma olhada. A gente vai olhar agora o template que monta esses links aqui. Como é que isso funciona? Como nós estamos então na classe admin, estendendo admin, então o template ele é o template da área administrativa, né? Então nós temos que usar aqui o view template admin, tá? O arquivo que é carregado é então notícias.php. Tá? Quem é que carrega esse arquivo aqui? Vamos ver aqui, ó. Então o método index aqui carrega o arquivo, tá? Notícias, e ele vai receber então um array de objetos do tipo notícia. Então, vamos ver lá. O template está aqui, então a gente recebe aqui o list news, né? Com data list news, então o array é aquele com os objetos da classe notícia, tá? E mais abaixo, ó, onde nós geramos a lista de notícias, né? Nós podemos visualizar aqui que dentro do for each, ou seja, ele vai gerar o HTML com a linha da tabela ali para cada objeto do tipo notícia.
tá? E as duas últimas colunas aqui nós temos então os links, né? Tanto para editar quanto para excluir, né, o item do banco. Então vamos ver aqui como é que é gerado então um link para edição. A gente tem uma coluna aqui, ó. A gente cria aqui um link, né? Chamamos a URL básica aqui do sistema, com this URL. Chamamos então a classe admin_news e o método qual a gente quer executar para editar essa notícia, editar esse item, né? O método que a gente chama lá de edit news, né? E preste atenção aqui, ó, logo após o que a gente faz, a gente dá um eco aqui então do ID desse conteúdo, tá? Então assim que é gerado, né, esse item. Vamos dar um zoom aqui, ó. Assim que é gerado então um link para cada notícia. Então dentro do for each a gente vai gerar um link específico para cada notícia, onde o parâmetro que a gente vai passar aqui depois do edit news, né, vai ser o ID da notícia atual, ou seja, da notícia atual na iteração aqui do for each. Certo? Então lembrando, dentro do list news a gente tem uma array de objetos do tipo notícia. Para cada objeto a gente vai guardar aqui na variável news esse objeto, né, dentro das iterações aqui do for each. Tá? Aqui a gente acessa o objeto imprimindo então, por exemplo, né, com um echo, o ID da notícia, o título da notícia, uma parte do texto, e o mesmo a gente faz aqui para montar o link então, né, que vai chamar o método de edição, o edit news, concatenado aqui com o ID da notícia a qual a gente quer editar. Tá? Mais à frente aqui no HTML só montamos aqui um link, né? Aliás, montamos aqui um ícone, né, usando o FontAwesome. Tá? Para deletar as notícias, deletar os itens, né, a mesma coisa. Montamos o link aqui, admin news, chamando o método, agora o método é diferente, del news. Concatenamos aqui o ID da notícia na URL, né, porque o método deve receber esse parâmetro. Tá? E aqui só para diferenciar eu usei um ícone com um padrão de código HTML, ao invés de usar o FontAwesome que eu usei aqui no edit, mas é a mesma coisa. Então essa é a montagem dos links, qual a gente vai montar para cada notícia. A gente vai montar um link específico chamando a classe admin_news, o método edit news e passando como parâmetro o ID desta notícia. É só dessa maneira então que o edit news, o método que a gente implementou aqui na classe admin_news, né, a classe admin_news, só dessa forma o método vai saber qual notícia ele deve buscar no banco, né, trazer as informações do banco para poder então atualizar as informações dessa notícia ou de qualquer item. A lógica é a mesma para qualquer item, imagens, vídeos ou qualquer tipo de informação no sistema de vocês. Então como funciona então o edit news? Ele recebe como parâmetro o ID do item ao qual a gente quer atualizar. Tá? A primeira coisa que eu faço então é buscar no banco de dados esse item através do ID dele. Então lá na camada de modelo vocês podem ver ali que eu estou pegando aqui um método chamado getNoticiaById. Então tem que ter um método que vai retornar esse item pelo ID, passando como parâmetro o próprio ID que eu recebi lá no parâmetro do edit news. Tá? Lembrando que a camada de modelo utilizada aqui, ó, é a classe NoticiaDAO, tá? Que faz o Data Access Object na tabela de notícias. Tá? Classe NoticiaDAO, que é Extend Model, a gente já explicou nas aulas passadas. Então a gente está acessando aqui o getNoticiaById. Então seria esse método. Ele faz um select, né, na tabela de news, né, de notícias, né, buscando pelo ID que foi passado como parâmetro. Basicamente é isso. Tá? Bom, então temos aqui, voltando aqui o edit news, está aqui, ó, então temos no data news, né, recuperado o objeto, tá, que veio lá do banco de dados, o objeto do tipo notícia que veio do banco de dados. O NoticiaDAO vai fazer o select, tá, vai pegar os dados que vierem para executar esse select no banco, vai pegar os dados no result e vai retornar um objeto do tipo, né, um objeto notícia, return new notícia, montando esse objeto. Tá? E aqui a gente tem aqui uma configuração aqui de uma variável para mensagem dentro do array data. Tá? Como a gente está acessando pela primeira vez o método, não tem nenhuma mensagem para exibir. Temos um if aqui, então, testando se houve uma requisição do tipo post, tá? E testando se é o parâmetro edit. Como nós não geramos nenhuma requisição do tipo post, esse seria o nosso primeiro acesso, por exemplo. Vamos acessar aqui
para editar a notícia 2, é o primeiro acesso, né? É uma requisição do tipo GET, não houve requisição do tipo POST, então a gente não entra nesse if. Então é a mesma lógica que a gente utilizou no método ADD notícia. Tá? Então eu não entro nesse if, ou seja, a requisição foi do tipo GET, não houve ainda o envio do formulário, então esse if eles só vão entrar quando eu realmente enviar o formulário, ou seja, quando o usuário clicar aqui no botão salvar. Tá? Eu tenho um segundo if aqui agora, diferente do método de adicionar notícia, então eu tenho um else if aqui testando se foi enviado também uma requisição do tipo POST, tá? Mas agora ele testa se existe o parâmetro exit. Nesse caso, é se o usuário clicar no botão cancelar. Tá? Basicamente é isso. Se eu clicar em cancelar aqui, ele vai entrar nesse if aqui, porque eu vou gerar uma requisição do tipo POST com o parâmetro exit. Tá? E o que ele vai fazer é recarregar, né, através do viewLocation a classe admin_news. E dá um return true aqui para retornar o método. Bom, mas se eu não fiz nenhuma requisição do tipo POST, nem apertei nenhum botão e nenhum outro, o que vai acontecer por padrão no método é carregar aqui o template, né? Carrega o header, o menu de navegação, e o template update news, né? O PD news aqui. O que é esse template? A gente vai abrir o arquivo agora. Passando por template, então, o data, e o data, lembrando que ele carrega aqui, carrega o objeto da notícia ao qual a gente quer alterar, editar. Aí depois ele termina de carregar aqui a visualização, chamando, né, o rodapé do template. Bom, então vamos dar uma olhada no update news aqui. Então, novamente, né, na camada de visualização dos templates, o template que a gente está utilizando é admin, então a gente tem aqui o PD news, o arquivo update news. O que é esse arquivo? Basicamente esse arquivo aqui é um formulário, tá? Como a gente pode ver aqui, ó, ele carrega essa página no centro aqui, né? Essa parte da página aqui central com um formulário. Diferente então do ADD News que a gente estava vendo nas aulas passadas, né? No cadastro de notícia, esse formulário ele vem preenchido. Essa é a diferença. A gente vai preencher com os dados da notícia que veio do banco. Tá? Aqui eu tenho só uma pequena lógica aqui testando se eu conseguir pegar essa notícia do banco de dados, tá? Se eu conseguir, então a variável news vai receber o data news, lembrando que o news eu tenho o objeto notícia, né? Ó, que a gente chamou lá no banco de dados, a notícia de acordo com a ID que a gente passou para o método. Bom, então seguindo aqui, o template é o mesmo do cadastro de uma nova notícia. A única diferença é que agora dentro do formulário, tá? A gente tem aqui a tag form, dentro do formulário e nos campos aqui input, por exemplo, tá? Eu vou ter agora o atributo value e dentro desse value, então, ó, eu vou abrir o PHP aqui e vou dar um eco então, do conteúdo dessa notícia. Por exemplo, o objeto news, né, get title. Vou pegar o título da notícia e vou mostrar já dentro deste campo do formulário, que é o que está acontecendo aqui, ó. Né, o texto cursos binacionais ele já vem como conteúdo do input. Da mesma forma, aqui no test area, então dentro do test area, o test area não tem um atributo value, né? O test area a gente abre e fecha ele, tá? É uma tag que tem conteúdo, então no conteúdo do test area também vou abrir o PHP e vou dar um eco, então objeto e, né, a propriedade que eu quero mostrar, que nesse caso é o texto, então get text. E com isso nós colocamos aqui no texto da notícia o texto que veio do lado do banco de dados, o texto que está cadastrado no banco de dados. Então basicamente seria isso, né? Uma forma mais simplificada aí. E temos então o botão aqui, botão nada, a gente tem um parâmetro aqui do tipo hiding, tá? Com o ID. Então a gente guarda também no formulário o ID desse objeto, tá? O objeto notícia, então eu pego lá get ID notícia. Tá? É um input do tipo hiding, né? Porque ele não precisa ser, ele não vai aparecer aqui no formulário para o usuário, tá? Mas ele será enviado como um parâmetro, tá? Com um parâmetro com name ID. Os names aqui são importantes, né? O name ID, title, name text, porque é a forma como a gente vai recuperar esses parâmetros, tá? Na requisição do tipo post, ok? Bom, e depois nós temos então os dois botões, ó, o botão name edit, o qual eu vou confirmar a edição, tá? E o botão com name exit, o qual eu vou cancelar a edição. Quero editar, quero sair, por exemplo, né? Cliquei no item errado, por exemplo, tá? Então
o usuário tem essa opção. Então, do edit para editar e exit para sair, né, da página de edição. Que na verdade são os parâmetros que aquele if vai testar lá dentro do método editNews. O primeiro if que eu estou testando o parâmetro edit, se o usuário realmente confirmou a edição. Se não, vou cair aqui num else if, tá? Vou testar se o usuário apertou no botão exit, ou seja, cancelar. Se ele cancelou, então eu vou redirecionar ele para a página inicial ali da administração de notícias, admin news. Bom, mas no caso do usuário, então, confirmar a notícia, então eu deveria entrar no primeiro if. Tá? Então esse teste aqui seria verdadeiro, ou seja, a função nativa do PHP filter input conseguiria recuperar então do input do tipo post o parâmetro edit, tá? E esse teste seria verdadeiro. Então eu entro no if, tá? E devo então ler o formulário dos dados que vieram lá do formulário para alterar este conteúdo. Então, por exemplo, aqui, né, se eu colocar esses cursos internacionais, sei lá, if sul lá no título da notícia, tá? Quando eu clicar aqui em salvar, o que aconteceu? Ó, ele alterou essa notícia, colocou agora o if sul lá no título, tá? Mas na verdade o que aconteceu foi que ele entrou nesse primeiro if. Podemos mostrar isso acontecendo. Ó. Vou dar um var dump aqui. Vamos dar um var dump aqui do cifrão post, tá? O array super global do PHP com os dados que foram enviados via uma requisição do tipo post. Vou dar um die aqui para matar o processo. Tá? Vamos tentar editar novamente. Ó. Quero remover agora o título if sul lá. Salvar. Ó. E aqui a gente consegue ver então que ele entrou no if, tá? E mostrou aqui os dados dentro do array super global cifrão underline post. São os dados da requisição. Tá? Esse é o que eu tenho dentro do array. O campo título, o campo texto, o ID, né? E o parâmetro edit, porque eu apertei no botão salvar, né? O botão com o name edit. Né? Input do tipo submit com o name edit. Tá? Esses dados, então, que estão na requisição, né? Os parâmetros que foram enviados na requisição, eu devo recuperar eles, ó, como eu estou fazendo aqui, tá? Nas próximas linhas, usando o filter input. Né? É muito importante a gente usar o filter input para filtrar esse conteúdo que veio do formulário e vou recuperar de acordo com o nome dos parâmetros, ó, título, text e ID. Né? Novamente aqui usando o filter Sentai String, como a gente usou também lá no ADD News, e a gente consegue recuperar todos os campos necessários aqui, inclusive o ID. Lembrando que o nome aqui que eu vou usar no filter input deve ser exatamente igual, né, ao name, ao atributo name lá no campo do formulário. Então, por exemplo, aqui name igual a title, então lá no filter input para recuperar o título, eu tenho que passar o nome title como parâmetro. Então eu quero recuperar este parâmetro aqui. Bom, feita a leitura dos dados do formulário, né, eu faço aqui um if testando se todos os dados, se eu conseguir recuperar todos os dados, tá? Se algum dos dados aqui, o filter input não conseguir recuperar algum dos dados dentro da requisição do tipo post, então o valor será nulo e considerado falso dentro desse if, né? E eu cairia então no else correspondente, ao qual teria uma mensagem do tipo informe todos os campos. Tá? Mas considerando que o usuário então informou todos os campos, tá? Alterou lá os dados de título e texto, então eu vou entrar nesse primeiro if aqui, vou entrar nesse if que é muito parecido com o cadastro. Vou criar o objeto notícia, então notícia igual a new notícia, classe notícia que representa um objeto do tipo notícia no sistema, passando no construtor os dados dessa notícia, tá? E o ID dela. Bom, esse nu aqui é porque o terceiro parâmetro seria uma lista de imagens, no caso aqui a gente ainda não está editando a parte de imagens, tá? Por isso que eu passei nu. Então, construir a notícia, inclusive, com o ID dessa notícia. Importante eu passar o ID no construtor, porque é através do ID que eu vou conseguir gerar lá a atualização no banco de dados. Esse objeto novo, né, com a nova versão desse item de notícia, então eu vou passar para a camada de modelo, para o método atualizar notícia. O método atualizar notícia, eu já estou chamando ele dentro de um if aqui, ó,
porque ele deve retornar true ou false, né? Verdadeiro se ele conseguir executar no banco de dados o update, e false caso dê algum erro. Tá? Se der algum erro, então eu vou cair no else, passando lá a mensagem, erro, atualizar a notícia. Também muito parecido com o que a gente fez lá no cadastro das notícias. No caso dele conseguir alterar então no banco de dados, ele vai retornar true, tá? E a gente vai redirecionar o usuário para a página que lista os itens lá do banco. Então vamos olhar nada no método atualizar notícia, né? Vamos olhar o que acontece dentro desse método que recebe o objeto, né? O objeto do tipo notícia, né? A nova notícia aí. Bom, esse método então está implementado numa camada de modelo, portanto é a classe, né, notícia DAO. Tá? Deste, claro, da administração de notícias, né? Se eu estivesse em outro item, né, um admin imagens, vídeo, então seria um vídeo DAO, imagem DAO, ou qualquer outro nome de acordo com a categoria lá do sistema que eu estaria implementando. Então, notícia DAO é responsável então pelo CRUD lá na tabela de notícias, né? Create, read, update, delete. Então a gente tem aqui o método atualizar notícia. O que esse método faz, basicamente? Um update. Então vou fazer o update, new set, title, o novo título, text, o novo texto, where, o ID da notícia é igual ao ID, né, informado. Esse método recebe então como parâmetro um objeto notícia com os dados dessa nova notícia. E o que a gente faz aqui? A gente monta, né, os parâmetros aos quais nós vamos substituir os valores dentro do comando SQL. Tá? Então o array parâmetro ele traz então um array associativo onde eu tenho aqui a indicação do title, que vai receber, né, que vai indicar aqui o título da notícia, né? Então, objeto notícia que eu recebi como parâmetro, get title, porque eu quero pegar o título, mesma coisa. Então, texto vai referenciar a notícia, get text, texto da notícia. E ID, objeto notícia, get ID notícia. Tá? O que vai acontecer? Esse array aqui, né, array associativo, ele é passado então para esse execute command, que vai executar o comando SQL e substituir dentro do SQL, do comando SQL, tá, os itens de acordo com o valor do array associativo aqui, né, das chaves do array associativo dentro dos respectivos, né, campos aqui no comando SQL, tá? Isso quando a gente rodar lá o bind value lá do PDO, PHP. Também isso a gente já foi explicado lá nas aulas anteriores. A única diferença é que aqui a gente tem um array parâmetro um pouco maior, tá? Bom, então aqui no if que a gente faz? This execute command, tá? Então chamamos o método execute command. Da onde veio esse método? Notícia DAO extend model. Então ele vem lá da camada de modelo da classe model. Vamos dar uma olhada aqui que vale a pena relembrar. Então a classe model, tá? É a classe responsável pela string de conexão, configuração de conexão com banco de dados. Tem dois métodos, execute query para selects e execute command, né, para demais comandos, update, insert, né, e delete. Tá? Ó, aqui é o parâmetro que eu estava comentando. Ó. O que vai acontecer com esse array de parâmetros? A gente passa por um for each, o qual é executado um bind value lá no preparement state. O execute command, o que acontece? Ele acaba retornando então um round count das linhas que foram afetadas no banco. Tá? O que vai acontecer aqui então? Ó? Dentro do if, eu vou testar se ele retornar 0 linhas, né, ou se houver algum erro retornar 0 linhas. Então eu não vou conseguir testar, né, o teste que será falso, tá? E eu então cairei então aqui no else e ele vai retornar false. Se eu conseguir alterar a linha lá no banco, então vai retornar no round count o valor 1, né? Porque eu vou afetar a linha, uma linha só, né, um registro só, tá? E aí testando esse valor, 1 é verdadeiro, é true, e eu vou dar um return aqui igual a true, tá? Considerando que eu consegui alterar este item no meu banco de dados. Esse retorno então ele vai ser repassado aqui para o if, né? Ó, dentro da classe admin news no método edit news, tá? Então a gente vai ter certeza que a gente conseguiu alterar esse item no banco de dados e ele vai redirecionar o usuário para a classe admin news e retornar um true. Então basicamente isso é toda a mecânica aí, né, do método
edit news e basicamente essa mesma lógica pode ser utilizada para programar e criar a parte de atualização de qualquer item dentro do sistema, de qualquer informação dentro do sistema. Tá? Então fazemos um teste aqui, ó, por exemplo, vamos fazer um passo a passo. Vamos aqui usar um vardamp ali. O último vardamp que a gente fez, a gente tinha visto quando ele entra aqui no input, né? Vamos fazer um vardamp aqui testando os campos. Tá? Title, text, né? Vou dar um BR aqui entre eles aqui e ID, tá? E vou dar um vardamp, vou dar um echo aqui mesmo, tá? Dos dados que vieram lá do formulário, um die aqui. Então eu vou matar o processo, a gente não vai alterar nada no banco, só vamos mostrar aqui que a gente conseguiu recuperar os dados que vieram do banco, né? Os parâmetros lá do formulário. Tá? Então vamos voltar, vamos tentar, if sul salvar. Ops. Opa, ficou um parente solto aqui. Pronto, resolvido. Agora sim. Reenviar. Tá. Então tá lá, ó. If sul, o texto, né? Aqui que eu editei o título, o texto e o ID. Tá? Então a gente conseguiu recuperar esses dados. Vamos ver se a gente entra dentro do if, agora mostrando os mesmos dados, só que agora é dentro do if aqui, ó. No if. Tá? Vamos lá. Opa. Ponto e vírgula, agora sim. Tá, então agora dentro do if, ó. No if, então ele entrou no if com os dados que vieram lá do formulário, ou seja, eu não perdi nenhum campo aqui, consegui recuperar todos os campos, tá? Então, o novo título, o texto permaneceu o mesmo e o ID do item. Bom, esses dados agora eu vou usar para montar, né, como eu falei anteriormente, o objeto notícia. Então vamos usar um vardamp aqui no... Eu gosto de usar o PRE antes. Vamos ver aqui o que vai acontecer, ó. A gente vai montar o objeto notícia e eu vou mostrar para vocês esse objeto novo. Vardamp cifrou notícia. Então nós vamos montar esse objeto aqui com os dados novos do item notícia e esse objeto que a gente vai passar para o atualizar notícia. Basicamente é isso. Tá? Vamos dar um die aqui para não chamar a parte de... para não salvar no banco, né? Ó, vamos enviar aqui. Bom, aí está, ó. Agora o que nós temos aqui é um objeto notícia. Tá? Ó, notícia, private, né? Objeto, ó, object, né? Da classe notícia, né? Atributo text da classe notícia, então é o texto lá, if sul, cria, o título, né? Nacionais com novo título, né? E o atributo ID, então, com o valor 2 aí. Então, né? E lista de imagens, como a gente não está tratando aqui a parte de imagens, null. Então, conseguimos criar aqui o objeto notícia. Esse objeto nós vamos passar como parâmetro, tá? Para a camada de modelo. Então, vou passar como parâmetro agora lá para atualizar notícia. Método atualizar notícia. Então, o método atualiza a notícia, né? Atualizar a notícia vai receber como parâmetro o objeto que a gente acabou de criar. Então, vamos lá no método atualizar a notícia. Aqui está o método. Ó. Tá? Mesma coisa, que eu vou imprimir os dados da notícia, só que agora nós estamos dentro do, né, do atualiza notícia. Ó, a gente está lá dentro da função atualiza notícia, que acabou de receber o objeto notícia. Bom, o que vai acontecer agora? Esse objeto notícia, que eu acabei de receber aqui, eu vou usar ele para montar então o comando SQL. Então eu monto o comando SQL aqui com update new, set title, né?
E aí uso aqui os identificadores, né, 2.title, 2.text, 2.id. Nesses identificadores aqui é o que a gente vai substituir pelos valores dos atributos do objeto notícia através do parâmetro. Tá? O parâmetro, na verdade, aqui é o array de parâmetros, tá? O qual nós vamos montar utilizando o objeto notícia, acessando então os atributos, a getTitle, getText, getID notícia. Vamos imprimir aqui então o parâmetro agora, para a gente ver como é que vai ficar esse parâmetro, esse array, né? Então agora eu vou mostrar aqui o array de parâmetros. Esse array é que a gente passa para o execute command, que vai substituir cada item dentro desse array, né, nos respectivos lugares lá dentro do SQL, tá? Utilizando aí o bind value do PDO. Opa. Aí. Tá. Então esse aqui é o array que a gente montou. Ó. 3 elementos, só título, text, ID, com os dados do objeto notícia. Tá? Por que a gente tem que montar esse array de parâmetros? Porque lá dentro do execute command, né, nós vamos pegar cada um desses itens aqui e substituir nos respectivos lugares lá dentro do comando SQL. Lembrando que o nome aqui que identifica o campo, né, o local correto onde deve entrar o valor do título, por exemplo, o title, esse nome aqui tem que ser exatamente igual ao identificador lá, né, a chave lá dentro do array associativo dos parâmetros. Tá? Então, o nome que eu uso aqui tem que ser igual ao nome que eu vou colocar lá na SQL. Tá? Não necessariamente tem que usar o mesmo nome da coluna ou do campo lá do banco de dados. Aqui eu poderia chamar de título. Tá? Porém, se eu chamei aqui de título, aqui no array associativo também eu vou ter que chamar de título. Tá? Para ele conseguir substituir então corretamente ali os campos dentro do comando SQL. Ó. Eu chamei de título agora. Tá? Não precisa ser igual ao campo, tá? Lá dentro do banco de dados, mas tem que ser o mesmo nome. Bom, então vamos finalmente aqui salvar no banco. Ó. Vamos ver o que vai acontecer. Se eu conseguir salvar no banco de dados corretamente, o execute command vai retornar então, né, o número de linhas afetadas. Tá? Vou chamar isso aqui dentro do... Vamos colocar assim como... Estou fazendo isso aqui só para mostrar mesmo o resultado. Mas não tem necessidade. Poderia deixar como estava o método que ele ia funcionar do mesmo jeito. É só para mostrar o que é o resultado aí, por enquanto. Deixa eu dar aqui para ele não carregar lá a interface e a gente não conseguir ver a saída do Fortran. Tá, então vou dar um Ctrl F5 aqui, ó. Ele atualizou no banco, uma linha foi afetada, tá? E ele retornou esse valor, 1. Esse valor é considerado verdadeiro quando ele passar por este if e vai retornar, portanto, o valor booleano true. Mas não precisa de tudo isso aqui, isso aí foi só para a gente imprimir. Posso chamar diretamente o método dentro do if, que o if vai testar o retorno, vai testar esse retorno do método, né? Que deve ser então o... Vamos voltar aqui. Tá, então, voltando aqui ao nosso... Vamos salvar aqui no banco. Vou voltar aqui na lista de notícias. Tá, então o que vai acontecer agora? Quando eu executar o comando, ele vai retornar true, tá? E, como a gente tinha comentado, a gente vai acabar entrando aqui no if e redirecionando o usuário então para
a classe Admin News, né, listando todas as notícias. Então, vou fazer o teste aqui novamente. Ó. Cursos binacionais de FISU. Vamos editar novamente. Aqui. Vamos tirar aqui FISU. Salvar. Não. Tá aí. Desapareceu o nome. Tá? E atualizou no banco de dados também. Gente. Vamos conferir aqui. Está aqui o banco de dados. Tá. E aí está, ó, atualizado no banco de dados. Tá? Então, para a aula de hoje era isso. Então, né? Essa aula a gente comentou sobre o método Edit News. Tá? Basicamente, aí, o método responsável por alterar os dados, né, de um determinado item no banco de dados, né, determinado tipo de informação no banco de dados. Tá? Na próxima videoaula, então, eu vou comentar o método, então, Del News. Então, até a próxima videoaula.